fez o quê? Primeira etapa da vida, da caminhada de Abraão rumo à promessa. Ele estava debaixo da promessa. A promessa estava sobre a vida de Abraão. Então, quando você está debaixo de uma promessa, entenda isso. A promessa vai se cumprir na sua vida se você se manter fiel ao Senhor, tá? Se você estiver com os olhos do Senhor, sai circunstância, vem circunstância, vai pessoa, sai pessoa, mas os teus olhos estão no Senhor, a promessa vai se cumprir. Só que, amém, Senhor, o Senhor está falando novamente aqui para alguém. E eu vou dizer e pronto. Para de ficar carregando pessoas. Ajude o que tem que ajudar, tá? Mas para de tomar essa responsabilidade. Ai, apóstolo, mas eu sou pastora. Tudo bem? Só que não esqueça de uma coisa. Às vezes o Senhor fala para nós cuidarmos das ovelhas e não dos bodes. Os bodes é aquele que não aceita a repreensão, aquele que não quer alinhamento, aquele que não quer viver uma vida correta diante do Senhor, aquele que não quer viver debaixo de uma autoridade espiritual, aquele que não quer uma cobertura espiritual, aquele que quer fazer as coisas conforme ele quer. Esses são os bodes. Então, ovelha, Deus está falando comigo, ovelha você cuida, tira o carrapicho, passa o óleo, cura as feridas, deita no seu colo, e depois, quando ela estiver curada, fala, vai viver a sua história. Não é para você ficar carregando o resto da vida. Amém? Não é para você ficar pelejando para essa pessoa e tomando essa responsabilidade. Deus está falando com alguém, porque isso está trazendo peso para você viver o teu chamado. E aí Abraão abriu mão de Ló. Depois chega num outro nível. Abraão tem que abrir mão de Agar. Abraão tem que abrir mão do outro filho. E foi o que o Senhor falou comigo. Que ele também tinha um sentimento por esse filho. E ele sofreu por despedir Ismael. Falar, Ismael, vai embora. Sofreu também por Agar. Então ele tinha como que eu vou dizer? Um apreço emocional, uma ligação, uma conexão emocional com eles. Amém? E aí, de repente, o Senhor fala, vai. Daqui a pouco o Senhor põe de novo ele à prova. E diz o que para ele? Agora eu quero a sua promessa. Eu quero Isaac. Aí, novamente, Abraão tem que abrir mão do filho e entregar o filho para o Senhor. Alguém está entendendo o que o Senhor está dizendo? Então, para você alcançar a promessa, para você viver o chamado que Deus tem que ter algumas atitudes que vai partir de você. Tem decisões que vai partir com você. Vai partir de você. E é realmente algo que é verdadeiro. Você tem que andar com quem soma com você. Não com quem sempre está ali esperando alguma coisa de você. Você tem que andar com quem gere junto com você. Pessoas que estão no mesmo propósito, que crê no que você crê. Pessoa que está junto com você, que sonha, que ora pelo mesmo propósito que você está orando. Pessoas positivas. Pessoas que estão dentro do propósito. Pessoas que estão entendendo o propósito. Né? Como o Senhor falava no meu coração hoje, que tem pessoas que... E agora vou só abrir um parênteses aqui, que eu preciso compartilhar isso aqui. O Senhor falava assim, filha, muitas pessoas não conseguem viver a promessa e o chamado porque elas se acomodam. Elas só fazem aquilo que é o necessário. Elas não querem fazer o além. Porque nós estamos numa geração preguiçosa. Numa geração de uma preguiça espiritual terrível. Já viu os crentes falar, vou pro monte, 6 horas por mim. Vou fazer a campanha, 6 horas por mim. 6 horas por mim. Eu vou fazer um jejum por mim. Alguém liga para ele pedindo oração, ele pega, não vou orar não. Vou dar telefone de tal pessoa para orar. Uma preguiça religiosa. Uma preguiça espiritual de buscar, de orar. E aí outras, né, só faz o necessário. E o Senhor falou muito forte comigo hoje. O Senhor diz, se realmente você quer ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que vai fazer a diferença na terra, tá? E eu não tô falando, preste minha atenção, não tô falando só do chamado, tô falando, de repente, na tua profissão, naquilo que você faz.
Dê o seu melhor e muito mais do que isso. Dê o seu tempo e muito mais do que isso. Imagina, a gente vê a Kathleen Kuhlman, para mim é uma das maiores referências de mulher de Deus, né, de outra geração. Kathleen Kuhlman, ela dava para o Senhor 16 horas do seu dia, tá? Ao seu ministério, ao seu chamado. A apóstola era só trabalhando, não, ela cuidava de toda a parte financeira, tudo, tá? Ela cuidava de tudo, era rádio, era TV. Fala-se nas biografias da Kathleen Kuhlman que ela estava todo o tempo conectada com o Senhor, falando em línguas. Tudo que ela estava fazendo, ela estava conectada com o trono. Por isso que teve um ministério estrondoroso daquele jeito, que fez a diferença. Se dedicou, fez muito mais além. Agora tem pessoas, olha só, se você fizer na tua vida, tanto na tua vida profissional ou por pessoas, somente por dinheiro. Somente por dinheiro. Se me paga, eu faço. Se eu estou recebendo, eu faço. Enquanto você tiver esse coração não é um coração do reino. Agora, a partir do momento que você se dispor a fazer, não só pelo dinheiro, lá no teu trabalho ou no teu ministério, mas muito pelo propósito que está muito acima do dinheiro, e fazer com dedicação, Deus vai te honrar. Então, aí tem pessoas que só faz o necessário. Ah, eu ganho tal salário para fazer isso aqui e eu só vou fazer isso aqui. E porque eu ganho, vamos fazer lá, vamos colocar um valor X aqui. Ah, eu ganho 4 mil reais ou 5 mil reais para fazer isso aqui. Então tá bom. Não tá bom. Você tem que fazer muito mais. Você tem que ir muito mais além se realmente você quer ser uma mulher que vai fazer diferença na terra, em tudo que você for fazer. Eu vou fazer muito além. Se alguém está acordando tal hora para orar, eu vou acordar. Não é uma competição. Mas se alguém está acordando, se alguém está fazendo isso aqui, eu também posso fazer mais. Se a pessoa tá vivendo tudo aquilo lá, porque ela tá traçando um caminho, e esse caminho tá dando certo. Então eu vou também por esse caminho. Então não é só tudo aquilo que, e principalmente o ministério, principalmente o quê? O chamado, né? Principalmente o chamado. Aí não ora, não jejua, não lê Bíblia. Ah, eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero carregar os dons espirituais. Não paga preço, não se dedica, né? Como que Deus vai fazer? É o zelo, como diz, né? Tem que ter zelo pela obra de Deus, zelo pelas coisas do Senhor, zelo pelo teu ministério, zelo pelas coisas do Senhor. É uma chave. E fazer muito mais além do que você tem feito. Por conta do teu salário, por conta de alguém está te pagando alguma coisa, não, eu só faço isso aqui porque eu estou recebendo e vou fazer só isso aqui. Aí quando Deus vê, a Bíblia fala assim que o trabalhador ele é digno do seu salário. Lá está falando para não amordaçar, né, os gados, né, não amarrar até que eles, é uma coisa assim, gente, me ajuda aí. Se eu não me engano é em Timóteo, né, tá escrito. Então está falando não pague, né, aos obreiros. O Senhor paga aos obreiros mediante o que? Ao esforço dele. Mediante o que? Ao esforço dele. Então, se o Senhor vê que você está se dedicando, se o Senhor vê se você está correndo atrás, se o Senhor vê que você está fazendo, se o Senhor vê que você se colocou disponível, se o Senhor vê a tua determinação, se o Senhor vê a tua disponibilidade, a tua garra, a tua força, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Ele vai te exaltar. Ele vai cumprir em você. Entenda isso. Em nome de Jesus. Então, extrema obediência naquilo que o Senhor pede, naquilo que o Senhor fala. Então, se o Senhor falou, sai, sai. Se o Senhor falou, fica, fica. Se o Senhor falou, tira, tira. Se o Senhor falou, desconecta, desconecta. Se o Senhor falou, conecta com aquela pessoa, conecta com aquela pessoa. Caminha com aquela pessoa, caminha com aquela pessoa. Porque Deus vai trazer, se você começar a orar e falar, Deus, traga pessoas conectadas ao mesmo propósito. Traga pessoas conectadas, pessoas que querem viver a mesma coisa. Agora imagina você
tá aí com a sua equipe, enquanto você paga preço, você ora, você busca, você jejua, você se dedica, você se enche, você vai lá, você impulsiona, você põe as tuas mãos, você faz, de repente, o que a pessoa faz? Tá lá na preguiça. Não, eu só vou fazer o básico dos básicos. Quem faz o básico dos básicos nunca vai chegar em lugar nenhum. Quem faz o básico dos básicos nunca vai ser destaque. Faça o que ninguém faz. Olha lá, o apóstolo está deitado aqui e está falando, faça o que ninguém faz e tenha o que ninguém tem. Então tá a chave aqui para as nossas vidas, gente. Tá a chave aqui para mim, para você, para chave de crescimento. Então assim, faça muito. A chave que o Senhor tem para nós hoje é o quê? Faça além das tuas possibilidades. Se deu algo para você fazer no teu trabalho, né, faça muito mais. Se trouxeram algumas pessoas para você orar, uma ou duas, fala, cadê as 10? Porque essa é a chave de fazer as coisas se multiplicar na nossa vida. E principalmente, sabe o quê? A unção, tá? Quando você se dispõe, quando você faz sem interesse. Mesmo que estão me dando uma oferta, estão me abençoando, o propósito maior, o foco maior é o propósito, é as almas, é as vidas, é o propósito. Então você tem que fazer o quê? Você tem que prestar atenção naquilo que Deus está falando, amém? Vamos lá. Aí tem dois textos aqui, na verdade o texto que eu quero falar é outro, mas vamos lá. Atos, vamos voltar aqui, eu não esqueci não, tá? De uma chave que tá aqui, ó, pastora Tânia. Em Atos, fala dos auxiliadores, dos auxiliadores dos apóstolos, tá? Deus, não tem como Deus usar, não tem como você ser auxiliar alguém se você não tiver conectado a essa pessoa. Não tem como você receber, de repente até mesmo que essa pessoa carrega, você pode gerar, mas se você não tiver conectada com ela, principalmente em espírito, não tem como você receber. Deus faz uma coisa muito linda comigo, quando eu estou ministrando, e eu estou no altar, eu vejo as pessoas sentadas, e eu consigo sentir, na hora que elas estão sentadas, eu estou no altar ministrando, e quando eu desço para impor as mãos, fazendo impartição, eu consigo sentir através do Espírito quem verdadeiramente está conectado comigo, quem verdadeiramente está na mesma dimensão comigo, quem verdadeiramente está colocando a fé em ação, quem verdadeiramente está com o seu coração aberto para receber. Algumas pessoas, né, igual alguns ministros falam que acende, as pessoas acendem, né, elas brilham. Eu não, o Senhor, e é algo que o Senhor deu específico para mim, que eu pedi para Ele, assim, algo, um sinal, né, e Ele, pela misericórdia e a graça, Ele me deu. Então, eu consigo ver o quê? Na hora da minha ministração, eu consigo ver ali o coração das pessoas, sabe? E eu consigo ver os corações que estão em chamas, o coração que está ali queimando, que realmente com sede, com fome. E eu consigo sentir os cabos de conexões muito forte com quem está comigo e quem não está comigo. Quem está na mesma conexão e quem não está na mesma conexão. Então, se a pessoa não está na mesma conexão, por que eu vou lá gastar a bala com ela? Ela não está interessada pelo aquilo ali. Ela não está crendo naquilo ali. Então, fica aí do lado. Eu vou em quem está conectado, quem está dentro do mesmo propósito, quem está crendo, quem está com o coração queimando. Amém? Vamos lá. Atos, no capítulo 6, diz assim: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu sogro estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, olha só, de confiança. 7 homens, um número profético, né? Poderia ser 12, mas ele diz, é a perfeição, né? Os 7. Escolham 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria.
e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então conheceram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, eu sempre tenho dificuldade para falar esse nome, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, e de Antioquia. Um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Estes homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Puseram as mãos. Olha aqui está uma impartição, aqui está uma ativação, aqui está uma outra chave de impartição. Mas eles colocaram, sabe? Eles colocaram alguns, como que eu vou falar? Algumas referências daquilo que eles queriam, do padrão de homens que eles queriam, de padrão de pessoas que eles queriam para exercer esse trabalho, para fazer esse trabalho. E voltando lá no testemunho da moça, aí ela dispensou a moça e tinha uma moça novinha lá, bem novinha, acho que uns 17, 16 anos. E a menina pegou para fazer lá, estava fazendo as mãos e todo mundo elogiando o trabalho da menina. Todo mundo elogiando o trabalho da menina. E aí a Ariadne pegou e disse, falou assim, eu estou investindo nela. Ela disse assim, eu vou transferir, ela até falou isso, eu vou transferir a minha capa para ela, porque a Ari tem planos de ir embora fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil. E falou assim, e quando eu for, eu estou treinando ela, eu estou preparando ela para ela ficar com a capa, para ela ficar no meu lugar. Para ela ser o quê? A minha auxiliar. Então, se você quer ser um bom auxiliar, um bom servidor, um bom trabalhador da seara do Senhor, se você quer ter um bom salário, tá? Eu não estou falando só salário financeiramente, estou falando do favor de Deus em alto nível, dos mimos que um chamado e um ministério alinhado tem. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que se preparar e você tem que preparar pessoas. E você saber escolher as pessoas. Não tenha medo de tirar pessoas fora. Não tenha medo de abrir novas conexões. Às vezes tem pessoas que estão traumatizadas. Eu fui traída isso aqui. Não, mas tem pessoas boas e tem pessoas que Deus vai trazer até você. Os ciclos mudam. Os ciclos mudam. Para conectar você para que você possa viver o propósito profético. Então não tenha medo disso. Então, o que eles fizeram? Aí, eles colocaram a mão sobre a cabeça deles, abençoaram eles. E aí no 7 fala, a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém. O número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Olha isso. Então, você vai ter que preparar pessoas para te auxiliar. Preparar pessoas para estar do teu lado. E você tem que prestar atenção de ver aquelas pessoas que têm a certa habilidade e a princípio de tudo, tem interesse. Eu tenho interesse, eu vou fazer, independente de eu estar recebendo, de eu não ter. Se eu ganho isso aqui, não vou fazer pelo salário, eu vou fazer. Se eu posso fazer só isso aqui, eu vou fazer muito mais do que isso. Eu vou fazer muito mais, eu vou além. Aí Deus faz o quê? Aí Deus vai, né? E faz. Aí Deus vai e te exalta. Aí Deus vai e faz o quê? Cumpre a palavra. E na tua equipe, quem está caminhando com você, ou no teu ministério, ou nos seus grupos de oração, na sua mentoria, não sei. Procure saber. Não vai pegando tudo. Quanto mais gente tiver lá, é melhor. Não. Com Deus, menos é mais. Jesus tinha o quê? 70, né? Discípulos? 72 discípulos. Quantos andou perto dele? Desses 72, tinha 12, mas só tinha quantos que era mais íntimo dele? 2, né? 12, João e Pedro, tá? Mas João era o mais íntimo.
Entenda isso. Então, o Senhor Jesus, Ele separou a equipe dele. Ele foi buscar os seus auxiliadores. Ele foi. E toda vez, entenda uma coisa, toda vez, na onde Jesus chegou para separar alguém, eles estavam o quê? Servindo. Eles estavam o quê? Ocupado. Eles estavam o quê? Trabalhando. Eles estavam envolvidos com alguma coisa. E aí Jesus falou, eu posso contar com você porque você é trabalhador. Você é guerreiro, você é guerreira. Então Deus, o padrão de Deus é pessoas guerreiras, com sangue nos olhos, tá? Com sangue nos olhos. Eu dou esse testemunho para vocês, para a glória do Senhor. Quantas vezes eu já viajei enferma? Quantas vezes eu já ministrei, né, naqueles dias de mulher, terrível, tá? Com até hemorragia, gente. Mas eu tava lá no meu posto. Hã? Quantas vezes, né? Enfermo, quantas vezes passando os ataques espirituais, as batalhas espirituais, mas estava onde? Tava lá. Tava lá. Eu vou servir. Quantas vezes alguém fazia alguma coisa, mas eu não vou deixar de fazer, eu vou lá servir a igreja. Ah, aquele líder fez isso comigo, mas o problema é dele. Eu vou lá porque eu vou servir a igreja do Senhor. E eu vou lá não é por oferta, não é por dinheiro, eu vou lá pelas almas, pelo propósito, pelas vidas, pelo aquilo que Deus vai fazer no meio do seu povo. E Ele conta comigo. Entende isso? Então, vai muito mais além, gente. Tá? Então, é assim, você tem que preparar mesmo os seus auxiliadores, preparar aqueles que vai caminhar juntamente com você, preparar aqueles a qual você vai dar fazeres para ele. Preparar, sabe? Tem interesse? Investe. Dá o seu melhor, porque vai ser um discípulo, por isso que eu tô aqui com vocês, porque eu sei que tem mulheres aqui que vai valer a pena. O meu tempo vai valer a pena tudo. Porque eu tenho certeza que vai fazer muito mais do que eu tenho feito. Vai muito mais além, tá? Por isso eu tô aqui. E eu creio nisso. Acredito nisso. Então, mas você tem que... Por isso que eu falei, não quero aqui um grupo com milhares de mulheres. Não. Porque eu sei que se uma de vocês entender o propósito, vocês vão fazer um estrago. Se tiver uma Kathleen Kuma aí, né? Uma Kathleen Kuma disponível, tiver aí uma Maria, né? Uma Maria Woodieter que perdeu o marido, morreu dois maridos, morreu 6, 7 filhos e ela não parou, que entendeu. Se tiver uma Aimee, se tiver aí, gente, Ruth, se tiver Noemi, se tiver Raquel, se tiver Esther, se tiver Dorcas aí, já tá valendo a pena, gente. Amém? Então é para isso que eu tô aqui. É para isso que eu tô gastando o meu tempo, dedicando o meu tempo a Deus primeiramente e a vocês. Déboras, isso aí, Vera, Déboras, mulheres de guerra, né? Mulheres preparadas, mulheres de guerra, mulheres com espada na mão.